dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser, mente ao ateu. E agora entra no plural uma coisa que eu até grifei aqui. E abriram-se os livros. Plural. Não é livro singular. É livros plural. Que livros são esses? Meu Deus. Irmãos, tudo que a gente faz, Meu Deus. todos os pensamentos, todas as palavras, todas as intenções do nosso coração, são tudo registradas em livros. Meu Deus. Meu. E há quem acredite ainda que há um anjo que anda conosco, registrando tudo aquilo que fazemos. Meu Deus. Nesse tribunal aqui, a alma que foi condenada por não aceitar a Jesus, porque o mundo não será condenado por causa dos pecados, porque para os pecados o próprio Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Aleluia. O mundo será condenado por não aceitar a reconciliação através de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquele que não está com o nome escrito no livro da vida vai comparecer. Agora, abre parêntese. Quem vai estar ímpio lá para ser julgado? Quais são os ímpios que estarão diante desse trono? A gente sabe que desde Adão os homens morrem. Desde que o Adão pecou, o salário do pecado é a morte não é uma pessoa, a morte é um estado. E o homem, desde que Adão transgrediu, vem morrendo. Então, mas durante a grande tribulação, durante a batalha final, a gente sabe que alguns não atravessarão a morte. Verdade. A gente tem que a batalha do Armagedon, não, de Gog e Magog, que é a última batalha, alguns não morreram. Verdade. Alguns morreram no milênio, vão estar aqui. Só que alguns vão morrer no milênio salvo. Sim ou não? Sim. E eles vão estar aqui? Não. Vão. Meu Deus. Vão. Aí é demais. Por que que eu vou tentar explicar aqui para ficar melhor. Pense. Tá?
O assunto é complicado um pouco, mas dá para entender. Aleluia, Jesus. Todos os mortos vão estar diante desse trono, né? Só que alguns não morreram, foram transformados. Alguns morreram durante o milênio. Então, essas pessoas, não estou falando da igreja, o estado da igreja diante do trono branco já está selado. Não há mais o que mudar. Só que esses que foram salvos durante a grande tribulação, esses que foram salvos, que morreram no milênio, vão aparecer aqui. Só que nesse tribunal, o livro da vida não aparece? Sim. Sim ou não? Sim. E os outros livros não vão aparecer? Bom. Ó. Perfeito. Meu Deus. Aqueles que morreram no milênio salvo, acreditando em Cristo, quando for conferido o nome dele, livro da vida, saia, você não vai ser julgado. Meu Deus. Aleluia. Por que o livro da vida está aberto diante desse trono? Para separar. Para justamente separar essas pessoas. É por isso que Jesus, irmãos, os discípulos saíram pregando, expulsando demônios, né? Porque o dínamos nos dá essa alegria de ser usado por Deus. Quando eles voltaram, disseram: mestre, nós víamos Satanás cair dos céus, da terra. Aí Jesus olhou e disse: não se alegre por isso. Se alegrem antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Então é por isso que nesse tribunal o livro da vida está. Ele não pode ser um julgamento injusto. Pronto, aí, repete, fala perto do microfone. Não pode ser um julgamento injusto, tem que ser um julgamento justo. Ele não vai julgar o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Então, para ser um julgamento justo, o livro da vida tem que estar lá. Meu Deus. Então, a pessoa vai aparecer em alma ali. Os outros livros, e a gente vai falar quais são os livros que vão ser abertos, vão estar abertos, né? Consciência, natureza, lei, tudo registrado. Meu Deus. E o grande juiz, o carpinteiro, que agora não é mais carpinteiro, juiz, só vai dar uma olhada, porque o processo é um ritual de julgamento mesmo. Meu Deus, sim. O Senhor precisa escrever alguma coisa em livro? Não, a onisciência de Deus prescruta todas as coisas. Mas como a linguagem é de um juízo, de um tribunal, no tribunal não são apresentadas todas as provas para poder condenar? Então, todas as provas, todos os livros têm que ser colocados na mesa, no tribunal. Você, fulano, fez isso, falou isso, atingiu isso, caluniou isso, fez aquilo, fez isso, fez... Não, mas o meu nome não, teu nome não está escrito no livro da vida. Você tem que ser julgado, você agora está condenado. Meu Deus. Então o livro da vida, por que o livro da vida está nesse tribunal? Para que o julgamento seja um julgamento justo. E as almas que vieram, como eu já falei, no milênio, que morreram no milênio, acreditando no Cristo, no reino milenar, elas, por terem o nome escrito no livro da vida, elas saem desse estado, né? E elas não podem ser condenadas. Meu Deus. Aleluia. Isso é forte. Vamos falar sobre os livros que serão abertos. Eu vou apagar aqui. Hoje ninguém pergunta nada, é porque o assunto é forte. Meu Deus. Quais são os livros? Livro da consciência. Os livros, plural, tá, gente? Livros. O livro da natureza. A gente vai dar as referências bíblicas, tá? Livro da consciência, Romanos 2,15. Livro da consciência. Abre aí, gente. Abre aí para ler. Faça igual os crentes bereanos, que conferia na palavra se o que a gente está falando é verdade. Romanos 2,15. O livro da consciência.
pois mostraram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e a sua mente pensante, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, no livro da consciência vai estar registrado tudo o que passa na nossa consciência. Meu Deus do céu. Todos os maus pensamentos, todas as maquinações, tudo já. Não vai ter como se esconder na presença desse trono branco. Meu Deus. É por isso que a salvação não é porque a gente é bom. É porque Cristo nos ama, Marcos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segundo livro, o livro da natureza, da referência. Salmo de número 19. Todo o Salmo 19. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento declara a obra das suas mãos. Um dia transmite ao outro dia a palavra, e uma noite a sussurra a outra noite. Não se ouve o seu discurso, nenhum termo, nem voz deles é ouvida, mas por toda a terra se funde a sua mensagem, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ali Deus pôs uma tenda para o sol, que é como esposo que sai da câmara nupcial e regozija com o atleta que percorre a sua trilha. Desde os extremos dos céus é a sua saída, e o seu ocaso até ao outro extremo, e não há nada que escape do seu calor. Que é isso? A lei do Senhor Jeová é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor Jeová é fiel e torna os sábios simples. Os mandamentos do Senhor Jeová são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor Jeová é puro e ilumina os olhos. O temor ao Senhor Jeová é claro e perdura para sempre. Os juízos do Senhor Jeová são verdadeiros de Amém. glória a Deus. Terceiro livro, o livro da lei. Romanos 2:12. Romanos capítulo de número 2, versículo 12. O livro da lei. Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque como são muitos os que sem lei Terra tendo consciência de que tudo está registrado, desde a concepção no ventre até a sua morte, tudo está registrado. Abra aí Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16.
os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Aleluia. Pode ler. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, quando dia a dia ia sendo formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Meu Deus do céu. É forte. Então tudo está registrado. Meu Deus. Tudo escrito. As provas está escrito, a luta, a decepção, as vitórias, tudo escrito, tudo registrado. É por isso que diante desse julgamento do trono branco, como o nível de julgamento ele é muito revelador, não há como esconder nada diante desse trono branco, né? Não há como esconder, não há como esconder sentimento, não há como esconder palavras, não há como esconder atos, não há como esconder a intenção do coração. Tudo será revelado. Meu Deus do céu. Isso aqui é o trono branco, tá? Não estou falando do tribunal de Cristo. Estou falando do trono branco. Destacando, pastor, Pode falar. sobre o livro do Evangelho, será que se trata, no meu pensamento, se trata o livro do Evangelho daqueles que tiveram acesso ao Evangelho, mas recuaram? Porque a própria palavra diz que ai daquele que se achegou ao caminho e se afastou. Para esses, pior condenação há. A esse texto escrito. Será que esse livro do Evangelho é para essas pessoas que tiveram a oportunidade de até ter estado no caminho, mas se afastaram? Eu tenho essa dúvida. Olha, o que se diz desse livro do Evangelho é que todas as obras que foram feitas contra a igreja, todas as obras que foram feitas contra as obras de Cristo, os ímpios que maldizem a igreja, os ímpios que perseguem os cristãos, os ímpios que zombam, tudo isso está registrado. Esses ataques ao Evangelho estarão registrados aqui. Perfeito. É tanto que leia ali de novo o texto que fala, Romanos 2,16. Até ao dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O segredo dos homens segundo Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, todas essas questões, esses ataques, essas obras, né? Esses segredos ocultos que vai ir contra o Evangelho, a propagação. Porque Paulo ele advertiu que alguns até chorando são inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus. É por isso que você não deve se dobrar diante de qualquer lágrima. Oh, Meu Deus. Forte. Então, no versículo 12, a gente está falando sobre os livros que serão abertos e revelados. Irmão, pense aí. Pensa, porque a gente precisa botar vida no texto, né? Sim. Pense nessa questão das almas estarem comparecendo diante desse trono e esses livros sendo abertos, sendo revelado todas as obras, e dali é sentenciada. Meu Deus. Só gostaria de fazer uma comparação, pastor. Vai em frente. Hoje, quando a gente passa por um julgamento aqui na terra segundo os homens, o homem ele consegue manipular com o seu advogado a fala que ele vai apresentar. Ele pode até ter feito algo, mas ele consegue, dentro da lei, ele consegue um jeito burlar, de persuadir o júri, o juiz, a dar uma sentença favorável a ele.
Mas nesse dia aí, rapaz, vai ser algo muito... Nesse dia não tem como. Até uma vírgula que a gente falou hoje vai estar registrado nesse dia aí. Primeiro que ele vai estar sozinho. Meu Deus. Ele não vai ter intercessor. Meu Deus. Ele vai estar sozinho diante do trono. E como o sistema, meu Deus do céu, que vai ser usado para julgamento é perfeito, revela tudo, então não há como escapar. Meu Deus, é forte. Não há como burlar. Não há como pagar para fugir desta condenação. Meu Deus. Meu Deus. Também não tem como dizer que é uma condenação injusta, né? Não. É por isso que o trono é branco. Justiça. Juízo. Meu Deus do céu. Uma outra questão que se fala muito é se o homem vai estar em alma ou em corpo nesse tribunal. E aí? Porque a gente sabe que a Bíblia fala de duas ressurreições. Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sim. Qual é a primeira ressurreição? Aqui nós, a igreja, somos levados. A que vai ocorrer quando a trombeta tocar e a igreja subir para encontrar Jesus nos ares. Aleluia. Os que estiverem vivos são transformados e os que estiverem mortos são ressuscitados. E a ordem é inversa, né? Sim, ressuscitados. Os ressuscitados primeiro e depois os vivos transformados. Mas há uma segunda ressurreição que é justamente para esse momento aqui. Para esse momento aqui. Meu Deus. Só acrescentando no que o senhor falou, o senhor fez uma pergunta sobre o que acrescentar. Um dos autores que eu leio e estudo, que é Eurico, ele afirma que essas pessoas serão julgadas em corpo. Em corpo. Alma e espírito. Por quê? Existem as obras praticadas no corpo e no espírito. Enquanto uma pessoa está pensando e maquinando mal, ela ainda não fez, ela ainda não usou as mãos ou os pés até chegar naquele lugar, ou seja, não usou o corpo ainda. Então ela vai ser julgada nesses 3 níveis. E ele ainda afirma que essas pessoas receberão um corpo que não vai se corromper, porque a gente sabe que ninguém pode aparecer diante de Deus fisicamente. Então eles receberão um corpo para ser julgado e dali ser sentenciado a sofrer eternamente. Porque o inferno, vou colocar o inferno aqui embaixo, tá? O inferno está aqui. Não vou nem colocar quadrado. O inferno está aqui. O inferno está aqui. Quem é que já está nele? O anticristo. O falso profeta. Falso profeta. E o próprio Satanás. E as almas estão passando por esse trono para serem condenadas e lançadas no inferno para morarem eternamente lá. A gente ouve muito, né? As pessoas têm uma ideia do inferno, é que o inferno é eterno também. Então existe eternidade sem Cristo? Sim ou não? Sim. Existe? Sim. Claro, irmãos. Claro. Claro que existe eternidade sem Cristo. A alma, quando Deus formou a alma do homem, não formou para morrer. Formou para um estado eterno. Então, no inferno, essas almas que estão passando pelo trono branco e sendo condenadas, elas vão viver em corpo eternamente com o anticristo, falso profeta e o próprio Satanás. Meu Deus. Será que isso assusta? Parece que não, né? Parece que não. Porque
Muitos ainda tendo a oportunidade e o privilégio de viver, aceitar a Jesus e servi-lo, ainda assim preferem amar o mundo e os seus prazeres. Verdade. Então, qual é a ideia? Em alma ou em corpo? Há uma divergência, até para o próprio versículo 13. Leia aí, gente, 20:13 do Apocalipse. O mar devolveu os seus mortos, e a morte e o Hades devolveram os seus mortos, e cada um foi julgado segundo o que havia feito. Todos que morreram no mar, o mar dará conta. Todos que morreram nas águas, o mar vomitará-los para julgamento. Posso ler outro texto? Vai embora. O livro de Atos, capítulo 24, versículo 15, diz assim: depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, mas para a gente explicar aqui, ó, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. O inferno aqui desse texto não é o lago de fogo, tá, irmãos? Não é o lago de fogo. O inferno desse texto aí é o Hades. As pessoas que morrem hoje sem Jesus não vão para aqui. Porque a segunda morte, irmãos, não é... A segunda morte é um local. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna. Só que a segunda morte é um local. Aqui é a segunda morte. Pois o texto diz que até a morte vai ser aprisionada aqui, no lago de fogo e enxofre. Eles viverão nesse estado eternamente. Eternamente. Estado de morte. Então, a segunda morte é um local. Ok? Ninguém ainda está no lago de fogo e enxofre. Ninguém. As almas dos ímpios que morrem hoje, quem morreu hoje, sem Jesus, para onde foram? Para o Hades. Lugar de tormento. Já estão em tormento, mas ainda não é o tormento eterno. Eu já dei o exemplo da questão de quando alguém comete um delito, tá? Alguém comete um delito e ele vai para a delegacia local, depois ele é julgado, sentenciado e ele vai para o presídio cumprir a pena. É basicamente isso que ocorre aqui. O Hades, que é onde os mortos sem Jesus vão hoje, é uma delegacia. Hoje temos a audiência de custódia, né? Que a pessoa faz a coisa errada, tá ali, mas ainda tem a probabilidade de ser solta. Nesse trono branco não, elas estarão nesse lugar de tormento até chegar esse dia do juízo do trono branco. E nesse dia elas não têm a opção nem escolha de redenção. Elas serão... A redenção delas é enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. O homem pode cometer o pior pecado do mundo, se é que existe. Meu Deus. Mas se ele em vida se arrepender, levantar as mãos e confessar a Jesus, Jesus perdoa-o, restaura-o, renova, meu Deus, e faz dele uma nova criatura. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. É por isso que o perdão de Deus é meio que incompreensível para o homem. Para o homem, sim. Certa feita, existia um homem que foi muito mal. O nome dele, ele cometeu vários estrupos. Sim. E ele tinha a prática de estrupar as vítimas e amarrá-las. O maníaco do parque. Meu Deus. Vocês ouviram falar nesse elemento? Sim. A história diz que ele aceitou a Jesus. Eu ouvi também. Ouviu isso? Aí, como é que a compreensão humana vai entender que esse camarada vai morar no céu, depois de tanta atrocidade que cometeu na terra?
Sabe o que é que se chama isso, gente? O amor de Deus. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus não é o meu amor nem o teu. Aleluia. Meu Deus. É por isso que a justiça do sacrifício de Cristo é perfeita. Não importa o que o homem cometeu, se ele de fato e verdade, não é como muitos fazem, que querem se esconder no evangelho. Meu Deus. Não, tem gente que não se converte. Tem gente que comete as mazelas e quer ficar escondido dentro da igreja. Esse aí, meu filho, não tem salvação. A salvação, a verdadeira conversão é uma mudança de direção. Metanoia. É um arrependimento. Aleluia. Senhor, eu me arrependo. Meu Deus. Aleluia. Tenha misericórdia. Aí você vê o perdão de Deus agir. Glória. Mas para o homem carnal, natural, compreender que um maníaco desse vai para o céu, impossível. Impossível. Mas vai. Se ele de fato se arrependeu, fala. Entendemos um pouco sobre os dois ladrões ao lado de Jesus. O que aquele ladrão que não se arrependeu pensou quando ouviu Jesus dizer para aquele outro ladrão: ainda hoje estarás comigo No paraíso. no paraíso. Que hoje ele já não está mais no paraíso, mas por não falar muito, eu acredito, sobre esses assuntos que são bastante complexos de entender e de aplicar, a gente, de certa forma, vai se esfriando e não vai levando tão a sério esse reino que é mais real do que essa vida que a gente leva na terra. E a gente vai deixando passar em branco, sem saber que tudo isso está sendo registrado, tudo isso está sendo fixado para aquele grande dia. Então, se a gente parar hoje para olhar como está sendo explicado aqui, a gente dá mais sentido a viver o evangelho de fato. Voltando à questão da alma ou do corpo. Eles irão comparecer em alma ou em corpo diante do trono branco. E aí? Pastor, eu acredito que eles irão comparecer em corpo e alma. Corpo e alma. Porque a Bíblia vai dizer que o mar devolveu os seus mortos. Eu entendo aqui que quando o mar devolve seus mortos, fala do corpo físico, né? Porque todos hoje que morrem, eles vão para o Hades, eles não vão para o mar. A alma do ímpio que morre hoje vai para o Hades, ela não vai para o mar. E o texto está dizendo que o mar devolverá os seus mortos. Eu acredito que será em corpo e alma, porque tudo que o homem pratica hoje é por meio do corpo, não é só na alma. Gera sim na alma, mas é através do corpo Que ele efetua, que né? o pecado ele é consumado. Então, esse julgamento aí, eu acredito que será o corpo e a alma do homem. Perfeito. Então, vamos adotar essa tese, tá? Apesar de que também tem uma linha fundamentalista que vai acreditar que eles estarão em alma, tá? Eles serão julgados em alma e depois o corpo ressuscita para que esta alma seja lançada no lago de fogo. Mas vamos adotar a linha de que vai estar em corpo, que é a linha mais aceitável, tá? Então, Meu Deus. Posso ler um texto? leia. João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 27 a seguir, que diz: E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousaram nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo,
porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Meu Deus. Meu Deus. Então, para a gente finalizar, já são 9h29, quase 9h30. O destino dessas pessoas que serão condenadas diante do trono branco, não há outro lugar. Você vê que Deus é tão justo que Ele poderia, apenas pelo fato do homem morrer sem Cristo, já lançado no lago de fogo. Meu Deus. Mas Ele ainda faz com que o homem compareça diante do trono branco, para ele ter ideia do porquê que ele está sendo condenado. Para que nenhum venha dizer: eu não sei porque eu estou aqui, eu não fiz nada. Meu Deus. É o que você mais ouve quando você vai em um presídio. Você já pregou alguma vez em um presídio? Não. Eu já. E a coisa que você mais ouve no presídio é essa: eu estou aqui porque não fiz, eu não era para estar aqui, não foi eu. Nunca ouviu isso? Eu já ouvi, mas não De lá de dentro? Que é sempre assim. Sou inocente. Que é Eu injusto. não estou aqui, não foi eu, armaram. Então nesse trono branco não vai ter como ninguém dizer aqui, ó. Até porque o próprio Satanás vai estar lá também, atormentando aqueles que caírem lá dentro. Mas a igreja vai estar salva, Glória a Deus. glorificada, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Irmão, levante a sua mão para o trono dele. Aleluia, Jesus. Só por uns 3 a 4 segundos glorifique a ele por você não, Glória a pela Deus. sua alma não ir para o inferno. Aleluia. Não, nenhuma luta que você esteja passando aqui compara-se com isso. Aleluia. De todas, vai. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações, lembranças do passado vêm embora, Fabiano, e querem me fazer parar. Ao mesmo palavras de alguém Aleluia. que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de... Declare que nenhuma condenação há, vai! Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que virão provas, mas nenhuma está em ti, querido Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada. Aleluia. Então, querido, você que está aqui, você que está em casa, nenhuma prova que a gente passe aqui na terra chega perto disso aqui. Essas mensagens escatológicas, elas servem para despertar a alma do crente. Se Jesus não fizesse nada por a gente, já era demais. Só em nos salvar estava bom. Mas além de salvar, Ele abençoa, dá livramento, abre porta. Glória a Deus. Aleluia.
É por isso que servir a Deus é uma escolha, né? Servir a Deus é uma escolha. Você escolhe adorá-lo. Não é imposto. Você não tem um anjo com uma faca de juízo no seu pescoço dizendo: adora ele, senão morre. Não. A gente está aqui porque escolhemos. Depois que esta alma é condenada e julgada, veja alguns textos para a gente encerrar. Só vou usar as terminologias e não vou citar os textos desta questão da eternidade. Fala de eternidade de tribulação e angústia, pranto e ranger de dente, perdição eterna, fornalha de fogo, cadeias de escuridão, tormento eterno, inferno e fogo que nunca se apaga. Isso aí é o que está reservado para aqueles que querem viver uma vida longe da presença real de Jesus. Então, fica firme, porque no dia que a trombeta tocar, a gente se alegrará muito, muito, mas muito. Muito. Hoje, mais do que nunca, estudando escatologia, a gente entende por que o Cristo disse: se alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Fica de pé um pouquinho, vamos já encerrar, são 9h36, não vamos mais. Na próxima quinta a gente fala sobre o tribunal de Cristo, porque eu queria encerrar o estado eterno e eu queria separar um momento para a gente falar do tribunal de Cristo. Mas vamos fechar, tá? Já que os ímpios foram julgados e condenados e já estão... Todos os inimigos da igreja foram vencidos. Olha para aqui, irmãos. Vou botar os ímpios aqui. Todos os inimigos da igreja, o anticristo, o falso profeta, Satanás, a morte, os ímpios, todos aprisionados para sempre. Glória a Deus. A igreja é vitoriosa. Aleluia. Crente é vencedor. Aleluia. Eu vou repetir para ver se você se alegra. A igreja é vitoriosa. Então, na próxima quinta a gente fala sobre o estado eterno e fecha a escatologia. Eu já quero entrar em Atos dos Apóstolos. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos que estão em casa. Eu quero que vocês orem, né? Orem pela família da nossa irmã Fabiana Anastácio. Orem pelo Ítalo, pela família do Ítalo. Ele disse que na próxima semana estará na igreja. Ele tem que passar pelo período de luto, isso é normal, tá? Mas na próxima semana ele vai estar aqui adorando a Jesus juntamente conosco, tá? Deus abençoe você que veio de sua casa até aqui, enfrentou essa chuva. Eu tenho certeza que valeu a pena você vir aqui hoje, tá bom? Então, um forte abraço. Eu quero continuar agradecendo as pessoas que têm se preocupado com as pessoas que necessitam da nossa ajuda no que concerne alimento, roupa. A gente agora está pegando toda a ajuda que vier. Tem alguma roupa que não esteja muito estragada, que dê para um próximo usar, pode trazer. Lá para o dia 15, a gente vai estar retornando a essa comunidade que estivemos agora no início do mês. E nesse retorno, além de alimento, eu quero levar roupa, sapato, sandália, o que tiver, tá? Para a gente poder abençoá-los e o nome de Jesus ser glorificado. Então, tem pessoas que estão ofertando. Eu acredito, amanhã já é sexta-feira. Eu vou ver se no sábado a gente já vai no Atacadão e vamos comprar novamente aqueles fardos para a gente poder separar as cestas básicas, tá?
Tem algumas pessoas que estão depositando valores na conta da igreja, destinando para esse fim. E a gente vai prestar conta e separar essas situações aí para que a gente possa comprar. Outros estão trazendo na igreja, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado ao Ministério de Louvor. Estamos aqui. Deus abençoe a tua vida. Marcos também, que era muito conhecido da irmã, embora muitos era muito apegado a ela, muito. Uma jovem. É uma batalha. E eu quero chamar a tua atenção como cristão, como igreja, para se comportar nesta batalha como guerreiro, orando, ajudando, tá? E servindo ao reino de uma maneira melhor. Se a gente partisse agora, partiríamos fazendo aquilo que Jesus sangue derramado, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida desde agora e para todo sempre. Canta, deixa aí um pouco transmitir. Pelo privilégio de aqui estar, de poder soltar minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Aleluia! Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Eu sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Deus abençoe a sua vida, aleluia.